começamos mais um Câmara Entrevista. E hoje o tema é Direito do Consumidor. Nosso convidado é Vilmar Pina, advogado, doutor em Política Social e Direitos Humanos, professor do curso de Direito da Urcamp e coordenador da Comissão do Consumidor da OAB. Olá, Vilmar, vou te agradecer por estar aqui conosco, por aceitar o nosso convite, para a gente conversar um pouco aí sobre esse assunto tão interessante, né? E que é de interesse de todo mundo, com certeza, aí que está nos assistindo. O Código de Defesa do Consumidor, ele completou 35 anos agora em setembro. Foi criado e sancionado em 11 de setembro de 1990. Essa é a lei número 8.078 de 90, que entrou em vigor em 11 de março de 1991. Ele foi um marco na proteção dos direitos do consumidor no Brasil, estabelecendo regras claras para o mercado e garantindo que os fornecedores se tornassem responsáveis por seus produtos e serviços. Para começar, eu vou te fazer uma pergunta mais pessoal. O que te fez escolher esse caminho dentro do direito e qual foi a tua motivação para se dedicar ao direito do consumidor? Olá, Bruna, obrigado pelo convite, para poder estar apresentando aqui o direito do consumidor. O que me chamou a atenção foi uma das disciplinas no final da faculdade. Eu tive um professor que apresentou para nós lá uma disciplina que ela era única, ela é só um componente, e ali me chamou a atenção exatamente porque é o dia a dia das pessoas. Não tem uma pessoa, eu começo as minhas aulas dizendo assim, tenho certeza que hoje aqui todo mundo passou por uma relação de consumo pelo menos no dia. Alguém comprou pão, alguém foi no supermercado, alguém comprou um produto que estava faltando. Então, é o dia a dia, é um conteúdo que interessa as pessoas e as pessoas compreendem com maior facilidade. Mas, depois de formado, eu fui para Porto Alegre. Na minha época não tinha essa quantidade de atividades para estudar, por exemplo, online. Então, indo a Porto Alegre, eu fiz uma especialização na URGS, com a minha orientadora foi a Cláudia Lima Marques, que hoje aí eu posso dizer que é o papa da doutrina em direito do consumidor, tanto nacional como internacional. Uhum. E quais são as principais ocorrências no que diz respeito às relações de consumo? Olha, a principal é difícil, dizer assim, eu acho que são as principais. Acontece bastante problema com operadora de telefonia, hoje móvel, bancário, também bastante, e depois varejo, assim, problemas de garantia, produtos que apresentaram defeitos. Uhum. A gente tem uma situação, que se tornou recorrente nos últimos tempos com a empresa CE Equatorial, que foi privatizada, enquanto empresa pública nos dá uma ideia de que não dava tantos problemas. E após a privatização, começaram muitas quedas de energia, muitas pessoas ficando muito tempo sem energia, muito mais do que 24 horas, às vezes 72, às vezes 15 dias sem energia, a partir de qualquer evento, qualquer temporal, enfim, tem acontecido muito, sido muito recorrente. Como as pessoas devem proceder? Existe uma lei agora, que também é nova, de que em caso de falta de energia, a CE tem que ressarcir imediatamente, tem que indenizar, enfim, o consumidor, não sei exatamente como é, mas tem algo do tipo que é uma nova legislação, Como proceder nesses casos? Assim, faltou luz na minha casa, estou há muito tempo sem luz, a gente sabe que acarreta vários problemas, como a questão da geladeira, de estragar alimentos. Como que as pessoas devem proceder? Qual é o procedimento correto nesse caso aí, especificamente com essa empresa, que a gente inclusive pode citar o nome porque ela é a única prestadora desse tipo de serviço aqui na região, Bom, Bruna, a primeira coisa que gostaria de dizer é essa questão da privatização. As relações de consumo, elas se configuram quando tem um consumidor, que fecha no conceito, e um fornecedor. Esse fornecedor, ele pode ser tanto empresa pública como privada. Então, a CE passou pelos dois estágios. Ela foi pública primeiro quando era do Estado e depois ela foi privatizada. Hoje ela é uma empresa totalmente privatizada que é uma concessionária. Ela tem o direito, a permissão de explorar, porque a natureza deveria ser explorada pelo Estado. Então, aí, como o Estado se entende que não tem capacidade de continuar... Abriu mão disso, Exatamente. Ela autoriza, passa a concessão para uma empresa privada realizar. Só que a qualidade tem que continuar existindo. Então, é uma relação de consumo, tanto pública quanto privada. Então, ela tem que obedecer o Código de Defesa do Consumidor. Bom, segundo passo.
Se ela tem que obedecer o Código de Defesa do Consumidor, ela tem que prestar um serviço, que pode ser, a relação de consumo ela pode ser tanto o produto como o serviço. No caso, o serviço é o quê? De distribuição de energia elétrica, que a energia chegue até a nossa casa, né, com qualidade e que seja ininterrupta. Né? Então, na verdade, esse serviço é um serviço essencial. Hoje em dia, a água e a energia nós não conseguimos viver sem, senão nós voltaríamos à Idade Média, né, sem água e sem luz, e nesses últimos anos, esse último ano e o ano passado, nós estamos vivendo quase... Temos vivido algumas experiências assim. Experiências de Idade Média, exatamente, de faltar água, de faltar luz, né? Então, isso, se a pessoa tiver qualquer tipo de problema, ou de falta, ou às vezes até de sobrecarga, porque a sobrecarga é que acaba quebrando o aparelho, queimando aparelhos, geralmente é quando ele volta restabelecido, ou raios e tudo mais, a empresa que concede energia, ela tem a obrigação de proteger, né, o consumidor, no sentido de que não deixe faltar, ou que quando volte uma sobrecarga muito grande, que tenha filtros, estabilizadores, tudo mais, que não queime os aparelhos. Bom, chegamos ao prejuízo. Vamos falar primeiro da falta. A falta de energia, primeiro eu tenho que abrir um protocolo, não é obrigatório, mas a gente orienta que abra um protocolo perante a empresa. E a queima do aparelho também. Abre um protocolo, né, administrativo, eles vão verificar. Se eles negarem, né, exatamente, até eles mandam um e-mail negando, eu posso procurar primeiro o PROCON. Procurando o PROCON ele só faz a conciliação, ele entra em contato com a empresa e tenta resolver o problema. Qual é o teu problema? Quer trocar o aparelho? Né, é um dano moral? Essa lei diz que a indenização tem que ser imediata, muito complicada a sua efetividade, porque na verdade a empresa ela teria que ter um setor para avaliar, ir na casa da pessoa, fazer perícia, fazer tudo mais, e aí, constatado, fazer a indenização do aparelho, do dano moral, de tudo. Até esse imediato é algo a ser questionado, né? Porque o que seria o imediato? Nesse momento queimou meu aparelho, eu já fui na CE, isso já é o imediato? Quanto tempo? Qual é o prazo do imediato, né? Exatamente. E não, eu tenho notado que as pessoas têm feito a reclamação perante a empresa, e a empresa tem um prazo para responder, e a empresa não está respondendo nesse prazo. Então, como vai indenizar se ela não está nem respondendo dentro do prazo nem que não dentro do prazo? E depois a procura no PROCON também, mesma coisa, eles têm um prazo para responder, eles também estão extrapolando. Tem algumas indenizações que estão acontecendo, que eles reconhecem, e tem outras que eles negam, e aí tem que sim procurar o Poder Judiciário, procurar ou a Defensoria Pública, ou o Núcleo de Prática Jurídica lá da Urcamp, que eu coordeno, temos a matéria civil, crime, família e tudo mais, ou também a pessoa pode procurar o juizado especial, até 20 salários mínimos ela pode entrar sozinha, sem advogado, né? Então ela vai ter que procurar o Poder Judiciário com as negativas, né? E aí procurar a solução, né, para ser indenizada. Vilmar, já que tu falou, tu puxou um gancho aí agora que eu vou te fazer uma pergunta que até nem estava aqui, mas o Núcleo de Práticas Jurídicas da Urcamp, como é que funciona? Eu tenho uma questão, por exemplo, faltou luz na minha casa, meu aparelho queimou, a CE me negou, eu quero procurar uma orientação, né, de um advogado, digamos assim, mas eu não tenho alguém, né, não conheço, não... Eu posso me dirigir? Como é que é esse atendimento que o Núcleo presta? O Núcleo atende pessoas que não têm condições de pagar advogados. Também atendemos aqueles produtos que o valor é tão baixo. Por exemplo, vou dar um exemplo, sempre dou esse exemplo assim uma vez, quando a gente começou com as relações de consumo lá. Um pedreiro que teve, na época, danificado seu aparelho de R$300. Na época, R$300 representava um pouquinho mais do que hoje. Só que é o seguinte... Qual é o advogado que vai ter interesse em demandar uma ação de R$300? O que ele vai ganhar com isso? O que ele vai cobrar do cliente? Fica impraticável. Então, esses produtos de valores pequenos, mas aquele R$300 representa, às vezes, uma semana, né? 2 semanas de trabalho. Exatamente. Então, na verdade, a gente também atende a pequenos valores. E a renda, sim, é até 2 salários mínimos. E aí, se for queima de aparelho, a gente já orienta que ele traga de profissionais 3 orçamentos e um laudo, no caso 2, 3 laudos também, constatando a queima do aparelho. E essa parte do laudo é importantíssima, porque nós não temos muitos profissionais que fornecem laudo. Então a gente tem pedido às vezes a gente tem entrado com um laudo solicitando que seja aceito somente um, porque a gente não tem uma demanda muito grande de profissionais que façam esse tipo de laudo. E a questão também, né, bastante polêmica, que a gente vê bastante reclamação, inclusive, tanto no dia a dia, conversando com alguém, quanto nas redes sociais, dos planos de saúde, né? Eu tenho um plano de saúde, o meu plano de saúde, teoricamente, tem cobertura completa, eu pago por isso todo mês, eu pago a mensalidade, mas me aconteceu um acidente.
e eu preciso me deslocar, de repente, para fazer uma cirurgia que não tem aqui na cidade, até uma outra cidade, e eu vou precisar de um transporte, e teoricamente meu plano de saúde teria que me cobrir esse transporte, me oferecer, enfim, né, esse transporte. Mas chega na hora e o plano por algum motivo nega, ou enfim, só que é uma questão de emergência. Estou ali, preciso da cirurgia, né, com uma questão de tempo, a gente sabe que saúde demanda tempo. Como proceder nesses casos? Como o consumidor deve, né, fazer com que o seu direito prevaleça e ele seja atendido por algo que ele vem pagando? Porque a gente sabe que plano de saúde, assim como o seguro, é aquela coisa que parece que todo mês o dinheiro é jogado fora, mas o dia que tu precisa realmente acaba valendo a pena. Só que às vezes se deparam com esse tipo de situação, né? Bruna, excelente a pergunta, porque eu sempre digo, a gente paga plano de saúde e seguro do automóvel, seguro da casa, é exatamente para quando precisar não se incomodar, né? Porque a gente tem, por exemplo, a cobertura do SUS, então muitas vezes não adianta nada. Às vezes a gente vê pessoas que têm plano de saúde tendo que socorrer o SUS, porque o SUS consegue dar uma resposta mais imediata, mais efetiva e tudo mais. Então eu acho assim, qualquer tipo de seguro ou plano de saúde, quando a pessoa precisar, ele tem que estar pronto para com qualidade e tudo mais. Bom, fizesse uma observação importante. Muito cuidado de quando for contratar o plano de saúde. Porque o plano de saúde, ele tem de diversas modalidades. Então, a pessoa tem que conhecer. E, geralmente, isso não é muito bem explicado, né? Qual é a cobertura? As letrinhas pequenas do contrato, exato, né? Então, mas como tu me deu um exemplo, tu me facilitou a vida, tu me deu um exemplo de cobertura total, se eu tiver, vamos dizer, e geralmente os planos de saúde também pedem um tempo de carência. Eu contrato hoje, se eu precisar de uma cirurgia, só daqui uns 6 meses, daqui 1 ano, né? Então, mas se for emergência, não tem carência. Isso é uma informação importante. Se for urgência, por exemplo, eu não pretendia fazer nenhuma cirurgia. Eu entrei no plano, daqui a 3 meses o médico disse que eu tenho que fazer uma cirurgia imediata. Então, na verdade, aí a carência não vale. Agora, se me negarem, o que eu vou ter que pegar essa negativa, procurar um advogado ou defensoria pública, entrar no poder judiciário. Geralmente as pessoas que têm plano de saúde têm uma renda um pouco maior que não cabe na defensoria, né? Procurar um advogado e pedir uma medida liminar para o magistrado, e o magistrado vai ser o primeiro despacho, a primeira leitura do processo dele, ele vai ter que apreciar aquilo ali, se ele manda ou não, porque não, é uma coisa que não pode esperar, né? E se eu tiver que esperar até a sentença, eu posso não ter mais vida, né? Então o juiz despacha naquele primeiro momento. Importantíssimo que eu traga toda a parte de documento, porque como é uma decisão no primeiro momento do juiz, quanto mais provas eu tiver e quanto mais eu demonstrar mais a urgência, ajuda a ser positivo. E aí é essencial o laudo médico, de discriminar e dizer exatamente que é urgente, que não pode esperar, que tem que ser para amanhã. E dentro dessa questão do plano de saúde, a gente tem visto muito também as terapias, né? As crianças ou pessoas com deficiência que necessitam das terapias e que aí, ao se socorrer ao plano de saúde, os pais às vezes se deparam, não tem a cobertura, ou a gente sabe que cada vez mais tem vindo laudos, né? Laudos de crianças, transtorno do espectro autista, TDAH, então questões que requerem um tratamento. Só que a gente sabe que a demanda, às vezes, os profissionais, eles também estão superlotados, né? Por exemplo, fonoaudiólogas com muita agenda, fila de espera, fisioterapeutas, especialistas nesses casos, né? Questão de criança com paralisia cerebral e tudo mais. A gente sabe que as nossas instituições também, Caminho da Luz e a PAI, da mesma maneira, tem filas de espera, né? Apesar de darem um tratamento de excelência, mas estão também superlotados, né? Porque cada vez mais esses diagnósticos estão chegando. Às vezes as pessoas falam, hoje em dia tanta pessoa com deficiência, criança com deficiência, é que antigamente passava muitas vezes em branco, batido, né? Quantos colegas a gente tem que hoje tu olha pra trás e diz, que tinha alguma dificuldade? Eu acho que ele era autista, eu acho que ele tinha um TDAH. Hoje a gente enxerga, mas na época, né, a gente não se falava muito nisso, enfim. E aí a gente cai nessa questão do plano de saúde, né? Esses pais também, às vezes, a gente vê muito isso, assim, tem que entrar na justiça, tem que brigar, porque é um direito também, né? E aí como agir também da mesma maneira, procurar o seu direito, procurar advogado, defensoria pública? Tu tocasse num ponto muito importante, porque na verdade a grande maioria dos planos de saúde eles não têm negado. Algumas terapias eles negam, algum tipo de terapias, né? Mas a grande maioria eles não têm negado. O grande problema é a falta de profissional, é a sobrecarga que está acontecendo. Assim, mas isso não deixa de ser uma falha na prestação do serviço. Porque na verdade, no momento que tu tem 1.000
pessoas com benefício, 2.000, 3.000, tu tem que aumentar a demanda. Tem que aumentar a demanda de profissionais. O que acontece? Se for negado no plano, aquele que está dentro da lista de profissionais, eu posso pegar um profissional fora, até de outra cidade, se for possível, né, e apresentar orçamentos, 3 orçamentos, e entrar contra o plano de saúde pedindo que ele me dê o dinheiro, exatamente, me dê o dinheiro para pagar esse profissional. Ou eu pago o profissional fora, muitas vezes até eles recomendam, pago o profissional fora, mas e peço o reembolso. Só que o problema é que o reembolso tem uma tabela, né? Até quanto pode reembolsar. Só que às vezes o profissional que está disponível fora da rede credenciada é mais alto que aquele valor, e aí eu posso também entrar na justiça pedindo que o reembolso seja integral, porque a falha na prestação é deles, não é minha. Então eles não têm o profissional para me atender. Isso acontece também, né, nos planos de saúde privado, tem acontecido bastante também no plano do Estado. No IP. No IP. E dentro do plano de saúde ainda, eu acho bom a gente enfatizar uma coisa que tu já falasse, que é na hora da contratação do plano, né? Porque às vezes acontece assim, um plano de valor mais baixo, né? A mensalidade dele é interessante, é o que o consumidor vai conseguir pagar, mas o que ele te oferece? E aí parece interessante pagar menos, mas às vezes na hora que tu precisa vai acabar não valendo a pena, né? Então é sempre importante ler bem o contrato, entender o que aquele plano oferece. Na dúvida de alguma palavra, porque às vezes ali no contrato tem alguma palavra difícil, algum serviço que não é do nosso entendimento como leigos, que é algo mais jurídico, procurar uma assistência, procurar um entendimento, para também não ficar no prejuízo, né? Porque hoje em dia a oferta é maior de planos de saúde, a gente sabe, mas a gente também sabe que às vezes o barato sai caro. É um ditado que é antigo, mas em muitos casos serve, então é importante também isso, né? Eu fico impressionado que como é caro qualquer tipo de tratamento, qualquer procedimento, cirurgia, exame médico, essa área médica é muito cara, né? Então, na verdade, o plano de saúde é uma forma de se precaver de que quando precisar, tu vai ter um socorro, tu vai ter. Só que quando tu vai, geralmente, posso dizer que a grande maioria das pessoas não leem o contrato, e às vezes, e as que leem, grande parte também não compreende as palavras, os termos jurídicos e tudo mais. Só que o direito de informação é um direito que está no Código de Defesa do Consumidor, desde 1990. Então, cabe também à operadora explicar aquele contrato, esclarecer. A gente nota que, geralmente, o contato com o funcionário ali do plano é muito rápido, mas, na verdade, ele teria que fazer uma apresentação, né, do que cobre, do que não cobre, né, explicar como é que funciona na urgência, se tem uma doença que já existia, pré-existente. Então, tudo isso daí tem que ser colocado ali, né? Que momento a pessoa vai poder usar todo, né? O plano obstétrico, por exemplo, tem a carência. Né? Então, se alguém... Não dá para ficar grávida e entrar no plano, né? Exatamente, nem 1 mês, 2 meses antes de planejar a gravidez. Tem que ser com antecedência, exatamente para estar vigente. Então, tem uma série de questões que devem ser informadas. Então, muitas vezes, a pessoa que é leiga, que tem pouca instrução, muitas vezes ela pode questionar também que, apesar de ter tido assinado um contrato, aquelas informações não foram prestadas de forma... clara. Bem clara. E em tempos de compras online, né, uma questão muito recorrente diz respeito ao direito de arrependimento. Cancelar a compra em até 7 dias. Essa prática, ela é regulamentada ou ela varia conforme o local da compra? E tu, assim, na tua vivência, assim, tu observa que isso funciona ou é uma promessa para vender mais fácil e na hora de acontecer, muitas vezes não acontece? O direito de arrependimento, ele está dentro do Código de Defesa do Consumidor, só que ele tem as suas regras, né? Ele não é para todo tipo de compra ou toda prestação de serviço. O direito de arrependimento é para as compras que forem feitas fora do estabelecimento comercial. Por exemplo, então, eu não tive a possibilidade de experimentar, de ver a cor, de ver a textura do tecido, do couro, e tudo, entendeu? Então, muitas vezes acontece, e eu já aconteceu, não sei se aconteceu contigo já, Bruno, de eu comprar um tênis que eu achei tão bonito na foto, quando ele chegou, ele não era bem daquela cor. Né? Eu até acabei ficando com o tênis porque eu me conformei, porque talvez, né? Mas ele não era bem. Mas agora, se for uma coisa muito gritante, muito diferente daquilo que tu esperava, tu pode se arrepender, mas aí a compra tem que ser fora do estabelecimento. Quer dizer o quê? Telefone, aplicativo, internet, porta em porta, também aquela pessoa que bate hoje está cada vez mais raro, também é possível. Então, toda vez que eu não tive o tempo de
de ver o produto, de raciocinar sobre o produto, eu posso me arrepender. Tá? E aqui entra aquelas questões. Ganhei essa camisa aqui de presente. Ficou grande, ficou pequena. Na verdade, o fornecedor não é obrigado a me trocar. Porque, na verdade, a pessoa que comprou e me presenteou, ela foi na loja, viu, olhou, mas a grande maioria dos fornecedores, por cortesia, acabam trocando o produto, mas não é uma obrigação do fornecedor. Então não adianta brigar se ele não quiser trocar. Não. Então, só fazer mais uma observaçãozinha, que hoje em dia, com a tecnologia, hoje nós temos e-books, nós compramos música, nós compramos coisas que não são concretas, que são abstratas. Então, se eu compro um e-book pela internet, o e-book chega no meu celular, no meu Kindle, na verdade, como é que eu devolvo ele? Se eu tenho direito a arrependimento de 7 dias? E se eu já li? Né? Então, são questões atuais que ainda não tem bem uma solução. Porque aí acaba virando daqui a pouco uma baderna, né? Porque aí chega o e-book hoje, se sou uma pessoa que tem de fácil leitura, leio até amanhã e aí eu devolvo ele. Mas eu tenho 7 dias para ler. Eu já consumi, né? Teoricamente, eu não estou sendo honesta porque eu consumi, né? Exatamente. Então, tem essas questões também, que são muito atuais, né? E que ainda vão ser debatidas e adaptadas, né? Para o Código de Defesa. E a garantia do produto também é um fator, né? Principalmente quando há um defeito no produto. Qual a diferença entre a garantia legal, 90 dias para duráveis e 30 para não duráveis, e a garantia contratual, a que pode ser oferecida pelo vendedor? Em caso de defeito, sem conserto, dá para exigir a troca ou até mesmo a devolução do produto? Como proceder nesse caso? Vamos lá. Comprei o produto e o produto apresentou alguma falha, alguma riscado, ele não funciona, né? Aí eu tenho até 30 dias para bens não duráveis e 90 dias, geralmente é um bem durável, né? 90 dias, não é 3 meses, é 90 dias, isso é importante, porque um mês ele tem, alguns meses tem mais do que 30, então ele pode extrapolar, então eu não posso contar em meses, eu tenho que contar em dias. Tá, então eu tenho 90 dias para fazer a primeira reclamação, ou perante direto fornecedor, ou o PROCON, ou algum tipo de site Reclame Aqui, consumidor.gov, tem alternativas também do Estado e privada para me fazer a reclamação. Fiz a reclamação, interrompeu esse prazo. Automaticamente abre, eu tenho que entregar esse produto para o fornecedor e abre o prazo de 30 dias para o fornecedor consertar esse problema, ou fazer a troca. Tá? Então, aí eu digo assim, bom, mas o celular, por exemplo, né? Eu não posso ficar 30 dias sem meu celular. Eu uso para trabalhar, eu uso para estudar e tudo mais, mas é um direito do fornecedor. Ele não é obrigado a te emprestar um outro celular, até então. Ele não é obrigado a te... deixou o teu carro na oficina lá, comprou um carro zero, antes dos 90 dias apresentou defeito, então eles não são obrigados a te emprestar um automóvel. Não tem essa previsão legal. As pessoas acham às vezes que tem, não tem. Às vezes, por cortesia, né, a empresa, né, para manter o cliente, para agradar o cliente, ela acaba emprestando um automóvel, tudo mais por um tempo, mas não é uma obrigação. Bom, não consertou, não devolveu o produto consertado ou um produto novo desses 30 dias, aí cabe ao consumidor escolher. Eu posso escolher, quero ficar com esse produto, por exemplo, uma geladeira com a porta amassada, um amassadinho. Quero ficar com essa geladeira, me dá um abatimento no valor e eu continuo com esse produto. 2, eu posso pedir a substituição por outro similar, igual ou similar. Às vezes não tem mais, saiu e muitas vezes tem marcas que entregam até um produto melhor, né, mais atualizado, tudo mais, porque aquele produto não existe. Ou eu posso pedir a devolução total do valor de volta. Então, essa escolha, depois dos 30 dias de conserto, é do consumidor e não do fornecedor. E outra questão, né, também relacionada ao comércio online, diz respeito aos atrasos na entrega. Qual o procedimento nesses casos? Exigir o cumprimento forçado, aceitar outro produto ou desistir da compra? Porque às vezes tu fez essa compra contando com aquele prazo porque tu precisa para um evento. Por exemplo, lembrancinha de aniversário. Comprou as lembrancinhas de aniversário na internet com o prazo contando que vai chegar, só que aí tá chegando a data e não chega. Como proceder? Bom, eu acho que aqui a gente intercala com essa pergunta uma resposta que eu já dei. Geralmente esse produto que está para chegar eu não tive contato com ele. Né? Foi uma lembrancinha que eu vi na internet, no Mercado Livre, que eu vi em outras plataformas, então eu não tive contato. Ou às vezes eu até fui até a loja e o meu vendedor me vendeu por um catálogo. Né? Tem esse mostruário aqui, ele vendeu um catálogo que vai chegar. Eu recomendo, por exemplo, que a troca, o problema é que a pessoa não faz parte da relação do transporte. Muitas vezes eu não sei nem onde está esse produto e muitas vezes não me dão essa informação. Então, acho que cabe a mim cancelar o pedido exatamente com direito a arrependimento. O direito a arrependimento é 7 dias depois que chegou o produto.
Depois que chegou o produto, não Ele da começa compra. a contar. Não da compra. Então, na verdade, nem começou a contar os 7 dias. Eu posso cancelar e pedir o reembolso total do valor. E em caso de cobrança indevida, tendo sido ela paga ou não, o consumidor tem direito à devolução? É preciso procurar a justiça? Tem direito à devolução e tem direito à devolução em dobro, inclusive. Dificilmente, né, depende do que pode acontecer, dificilmente eles vão devolver em dobro, muitas vezes. Se não devolverem nada, você pede o valor principal, mais o dobro pela punição de ter que ter pago parcela já paga, né, ter sido cobrada a parcela já paga. Só que eu só tenho a devolução em dobro se eu paguei 2 vezes, em duplicidade. Aí eu recebo ela em dobro. Agora, o produto tem que... Acho que era isso, né? Acho que eu respondi. É a cobrança indevida. Tá, então, na verdade, se for indevida, ela tem que ter... eu me lembrei do que eu estava dizendo. Ela tem que ser judicialmente. Dificilmente o fornecedor de bom grado, vai assim, devolver o valor em dobro. Geralmente ele devolve quando reconhece de forma simples e aí tu pode entrar na justiça pedindo em dobro. Porque pode acontecer às vezes também em caso de boleto, né? A gente pagou, sei lá, a conta do telefone. Paguei a conta do telefone duplicada porque achei que já tinha pago, ou a operadora me cobrou de novo, ou enfim, ainda estava em aberto no sistema e eu paguei. Normalmente o que eles fazem é abater no próximo mês, né? Quando tu já é o cliente daquele produto. Quando eles reconhecem, deixam um crédito. Né? Até a própria CE, né? A gente volta a CE também, às vezes pagou 2 vezes a conta de luz. Pode acontecer, né? As pessoas mais avoadas, ou enfim, a gente se confundiu ali, achou que era desse mês, era do outro mês, enfim. Paga 2 vezes a conta, normalmente eles abatem no próximo. Abatem do próximo, mas não devolvem em dobro. Isso realmente dificilmente vai acontecer. Mas claro, assim, a devolução em dobro é somente quando eles, né, tu pagou e eles não deram baixa no sistema e aí vem um novo boleto de novo, ou no mês dizendo que está atrasado, tu paga de novo. Aí sim, se eles estão cobrando de novo, tu tem direito. Agora, se eu não posso alegar minha própria torpeza, que a gente chama no direito. Então, se eu paguei de enganado 2 vezes, aí eu tenho direito somente ao estorno. Uma situação hipotética, tá? Eu pedi comida para ser entregue em casa e ela chegou avariada. Eu tenho direito ao reembolso? Na verdade, a pessoa tem direito a não receber o produto, né? Porque ela está tendo o primeiro contato, né? Uma pizza toda revirada, né? Ou comida que misturou o refrigerante com... Né? Então, na verdade, eu não sou obrigado a receber e é exatamente pedir o estorno de volta, né? Eu sei que não é uma coisa muito simples, porque geralmente as empresas não estão preparadas para esse tipo de situação, mas aí que está um grande problema que eu vejo no direito do consumidor, né? Entro no judiciário por um pedido de uma pizza de 50, 60 reais. Né? Então, isso aqui eu acho que entra uma matéria importante, porque um dos defensores do direito do consumidor é o Ministério Público. E o Ministério Público ele tem a capacidade de demandar não individualmente, ele não vai entrar com processo para o Vilmar. Mas se o Vilmar, a Bruna, né, outras pessoas, várias pessoas estão sofrendo por causa de uma prática que não seja legal, então o Ministério Público pode entrar com uma ação para corrigir a prática com todos. Né? Então, eu acho que essa demanda ajuda muito a resolver problemas e, de repente, não encher o judiciário de pequenos processos, né, individuais. Porque às vezes vai muito, né? Temos os nossos direitos, mas a gente também precisa sempre usar do bom senso, né? Para fazer o uso desse direito. Então eu sempre acredito, hoje em dia, por exemplo, na internet, existe muito esses grupos Reclame Aqui, né? Reclame Aqui de cada cidade, tem outros grupos de reclamação com outros nomes. Acontece muito, às vezes... fui numa loja, não gostei do atendimento, ao invés de eu me reportar direto àquela loja, eu vou na internet, faço, né, uma reclamação, uma exposição, o que também pode se virar contra mim, né, porque eu posso ser acusada por algum problema e acabar respondendo um processo, mas se criou muito essa prática e se perdeu muito, acho que esse poder do diálogo, né, do chegar e... Vilmar, eu não estou gostando desse serviço que tu me ofereceu. Será que a gente pode conversar para tentar melhorar isso? Será que a gente pode resolver esse problema de forma amigável? Eu acho que se perdeu muito isso da forma amigável, né? De resolver as coisas. E aí, muitas vezes, tu já vai na animosidade e aí tu já transforma num problema maior do que é. E, às vezes, por 50, 60 reais, tu vai parar na justiça, e não que não seja o teu direito, mas tem outras pessoas com outros problemas, como a gente falou aqui, por exemplo, um plano de saúde que não está sendo atendido, que a pessoa está com um problema de saúde, está com a sua vida em risco. Tem outras causas, juridicamente falando, que me parecem de maior importância, né, e que acabam sendo
acontecendo essas coisas no meio do caminho que acaba atrapalhando o processo, né? Eu sempre digo, por exemplo, que eu estava falando do Ministério Público, inclusive ele pode demandar ações coletivas de dano moral, né? O exemplo, por exemplo, esse da CE que estava dizendo, tem inclusive já julgados em outras cidades, se não me engano eu estava dando aula e eu achei julgado em Alegrete, por exemplo, tem um dano, né, não era contra a energia elétrica, era contra a telefonia. Então, por um tempo, parece que de 3 meses, os telefones não funcionaram de forma adequada e o Ministério Público entrou, porque não era uma pessoa, era todas as pessoas atendidas por tal operadora. Né, tá? E sobre o bom senso, eu acho, por isso que eu digo, sempre entre em contato primeiro com o fornecedor, de preferência de uma forma escrita, né, seja um e-mail, um WhatsApp, pode ser telefone também, anote o protocolo, mas o telefone não fica muito bem gravado ali, exatamente, né? Como é que foi a intermediação. Mas eu acho que muitas vezes sim. E sobre a reclamação na internet é muito perigoso. Nós já temos visto pessoas sendo condenadas, inclusive às vezes a gente defende lá no NPJ, pessoas, seja relação de consumo, seja pessoa física com pessoa física, né, que a internet ela não é uma terra sem lei. As leis aplicadas aqui fora são as mesmas leis. A gente não precisa muitas vezes de leis específicas para a internet. É o mesmo tipo. Então, na verdade, se tu ofendeu alguém e aquilo foi desproporcional, né, exatamente pode ser responder por isso. Mas eu acho que o diálogo sempre é a melhor forma, por isso que eu digo sempre, procura a empresa, depois procura o PROCON, exatamente a expertise do PROCON é o diálogo, ele vai entrar em contato com a empresa, vai tentar esclarecer, vai tentar auxiliar o consumidor e vai tentar também ver, né, quais são as razões da empresa também. E agora falando do comércio presencial, né, os estabelecimentos eles podem cobrar valores diferentes para cartão de crédito e dinheiro? Até o governo Temer não podia. O governo Temer determinou uma medida que exatamente autorizando a diferença entre tipos de pagamento. Então, o cartão de crédito ele pode ter um valor diferenciado, o cheque pode ter um valor diferenciado, o dinheiro pode ter um valor diferenciado. Eu só não posso me negar de receber um deles se eu não tiver um aviso prévio. Então, eu sempre tenho que colocar: não aceitamos cheque no lugar visível para não causar constrangimento. Não aceitamos cartão de crédito. Dinheiro, sim, é obrigado a ser aceito em qualquer estabelecimento. E o preço da etiqueta está menor que o preço no caixa. Qual eu devo pagar? Bruna, essa tua pergunta eu acho que foi o meu primeiro exercício depois de formado. Como eu te contei, eu fui para Porto Alegre logo depois de formado e tinha um supermercado muito próximo de casa. E tu sabe como é que é estudante, né, fazendo pelas primeiras vezes a sua comida. Então a gente comia muito empanado, esses que é fácil de assar ou fritar. E aí a gente foi numa geladeira do supermercado e tinha um empanado recheado, né, coisa de luxo para estudante. E aí tava com um preço muito bom, na verdade. E aí peguei o empanado, peguei vários, né, para garantir a semana, cheguei até o caixa. Aí chegando no caixa, deu um preço muito maior. Coisa de 3 vezes mais alto, né? E ele assim, não, mas não é esse preço que está lá. Aí eu acompanhei, levei, o funcionário foi comigo, mostrei. Acredito eu que tenha sido o empanado que tenha acabado e tenha ficado a etiquetinha ali, né? E ele estava logo acima do produto mais caro. E eu assim, exatamente, vale o valor que está apresentado. Então, na verdade, eles reconheceram e me fizeram o produto. O preço, então, acabou tendo desconto no empanado. Depois de formado, foi a minha primeira vitória que eu advoguei para mim mesmo, né? Exatamente, foi levar o empanado pelo preço que estava sendo apresentado, né? E isso é muito comum, as pessoas têm que tomarem cuidado, né? De mais ou menos memorizar ou anotar o produto que pegou na gôndola para poder depois, na hora do caixa, confirmar. É muito comum também quando promoção, né? Tá a promoção ali, chega no caixa, a promoção não tá registrada, né? E aí eu nunca tive problema assim dele se negar, eles simplesmente conferem, vê o que aconteceu. Porque hoje em dia, antigamente tinha os panfletos, né? Que ainda acontece, mas é mais raro, que botava embaixo da porta com a promoção do supermercado, por exemplo, válido de tanto a tanto. Tu chegava lá, no panfleto era um preço, na loja estava outro. Hoje em dia a gente recebe no celular, né? Nos aplicativos, no celular, ou enfim, pelo Instagram, tu vê eles colocam um panfleto online. Mas muitas vezes acontece isso e também, aqui pode acontecer um problema do consumidor, até que isso é debatido em aula, e se faltou um zero? E se foi digitado errado, né? Um produto se tornou muito mais barato, né? Então aí vamos depender. Se o erro é grosseiro, uma televisão de 2.000 tá por 200. Se o erro é grosseiro, o fornecedor não é obrigado a
cobrir aquela oferta, tá? Mas agora, se for pouca diferença, que dê para acreditar que realmente era uma promoção, um desconto muito bom, né? Aí sim o fornecedor é obrigado. Então, e aí ele é obrigado até o estoque dele. Então, por isso que muitas vezes tu vai ver nos encartes, né? Válido durante... Quando durar o estoque. Enquanto durar o estoque, e às vezes tem até o número do valor do estoque para 200 produtos, para 1000 produtos, para... E mais ou menos dentro disso que a gente está falando, né? Pode haver promoção que aceite pagamento só em dinheiro e no caso do cartão, pode haver um valor mínimo para pagamento com cartão de crédito ou débito? Esse valor mínimo também foi legalizado, também não podia, então eu acho que isso foi em 2017, se não me engano, 2017 para 2018, exatamente foi aceito também essa diferenciação de valores. E de aceitar só em dinheiro também. E aceitar só dinheiro, como eu disse. Desde que anuncie. Isso já aconteceu comigo também, quando era estudante. Posso ter gasolina, fui pagar com cheque, não aceitamos cheque, o carro já estava abastecido, né? Ainda bem que eu tinha o cartão de crédito também, mas não tinha em lugar nenhum. Né? Dizendo que não aceitava. E cheque hoje em dia é muito comum as pessoas não aceitarem devido não estar garantido aquele pagamento. Tem gente, dos estudantes lá sempre perguntam, alguém lembra, sabe o que é cheque? De lá todo mundo tá com... Eu nunca mais vi um cheque, eu acho, na vida. Mas acho que tem pessoas com mais idade de outras gerações que ainda tem um amigo que é bancário e diz, não, tem senhores aí que só usam cheque ainda. Vê só. E hoje também a gente compra muitas coisas que vêm do exterior, né? Em sites como a Shopee, Temu, a Shein. Os direitos são os mesmos? São, se a empresa tiver uma sede no Brasil. É necessário que esteja um estabelecimento no Brasil. Se a empresa é somente chinesa e não tem nada no Brasil, não adianta eu entrar na justiça porque o juiz não tem jurisdição. A ordem dele não chega nessa empresa. Né? Eu vou dar um exemplo que acho que todo mundo acompanhou nos noticiários, foi o caso do X, o antigo Twitter, que retirou o seu escritório do Brasil exatamente para não cumprir as decisões do STF. Né? Então aí ficou sem efetividade. Foi usado na época lá a empresa de satélite, internet por satélite, né? E ali ele acabou determinando que era o mesmo grupo econômico e penalizando essa outra empresa. Mas a X, o Twitter, estava sem sede e não sei se fizeram um acordo de ter um representante, parece que hoje em dia. Então, se não tiver, sim. Agora, se eu comprei um produto, fui para a Disney e lá aproveitei para comprar um iPhone. O iPhone tem sede no Brasil, mesmo comprado fora, a garantia tem que ser dada no Brasil. Então, sempre primar por produtos que tenham sede aqui. A empresa tem a sede no Brasil. E agora, a gente conversando aqui, me ocorreu uma coisa, né? Eu sempre digo, nesse programa nem sempre o roteiro é seguido. A questão dos cancelamentos, né? Eu tenho um plano, ou de celular, ou de internet em casa, até de televisão hoje em dia, né? Eu tenho um plano e eu quero tentar cancelar. E a gente sabe que muitas vezes são muitas horas no telefone para isso, e as empresas não... E ainda assim tu acaba lá depois de 40 minutos sem conseguir o cancelamento, porque eles ou acabam te oferecendo outra oferta, ou dizendo que não pode, tem que passar para outro setor, a ligação cai. Isso aí, se arrasta muito, né? Se acaba me gerando um problema também. É válido de procurar o meu direito, procurar o PROCON, como agir? Hoje em dia, tem empresas, por exemplo, que tu não consegue nenhum canal de comunicação, né? Às vezes tu não consegue tu não sabe nem por onde tu cancela. Porque, na verdade, porque eles escondem, ou não tem dentro da plataforma, ou está escondido em algum... Porque muitas coisas estão acontecendo por aplicativo, né? Esses meios, eles têm um aplicativo. E dentro daquele aplicativo, não tem a opção de cancelar. Não tem a opção de cancelar. Tu nunca encontrou ninguém. Nunca encontrou ninguém da empresa. Não tem na tua cidade. Não tem em lugar nenhum. É tudo online. Só que tu não encontra dentro daquela plataforma ali, tu não encontra onde é que tu cancela. Né? Então, aí, na verdade, esse ideal seria procurar PROCON, e depois do PROCON, se o PROCON não conseguir conciliar, procurar o Poder Judiciário exatamente. Tive uma cliente, por exemplo, que exatamente era um combo de TV, internet e telefone, e ela não conseguia cancelar porque ela tinha que entregar, eles aceitavam o cancelamento dela, mas só se efetivava com a entrega dos aparelhos emprestados. E eles não iam buscar nunca o aparelho. Então o problema não era com ela, o problema era com a empresa que não ia buscar, e aí continuavam as faturas correndo. Né? Então, aí ela procurou o PROCON, e aí o PROCON conseguiu resolver. E deixo um parabéns aqui pro Netflix, não sei se tu já cancelou, tu entra na plataforma, acha com facilidade, simplesmente tu corre, não me lembro como é o nome daquele botãozinho ali, acabou teu plano, ele vai dizer que tu pode... E não vem mais a cobrança, né? E tu vai dizer que tu pode usar até mais tantos dias, que está dentro do teu pagamento, perfeito.
né? Que o Netflix fique de exemplo para outros. Mas ao contrário disso, tem uns outros, né? E hoje em dia são muitos streamings surgindo assim de use por 7 dias e depois pode cancelar e não será cobrado. 7 dias são gratuitos. Exatamente. Ou 15 dias são gratuitos. Quando tu vai fazer esse cancelamento, simplesmente tu não consegue e tu vai acabar pelo menos uma mensalidade, tu vai acabar pagando. Até tu conseguir cancelar, né? Então inspire-se no Netflix. Exatamente. E coisa o bom de boas condutas, né? E qual é o caso, ou o tipo de caso mais surpreendente nessa área que tu já viu durante os teus anos de prática? Olha, surpreendente tem vários, né? Alguns positivos e alguns negativos, né? Por exemplo, assim, vou dar uma experiência lá do NPJ, por exemplo, que a gente teve, né, de shows que foram anunciados, foram vendidos e a gente tentou fazer uma ação coletiva com vários consumidores e nunca achamos as partes contrárias. Nunca chama a empresa, os sócios sumiram, então tudo demandaram. E acho que de positivo são o Poder Judiciário quando ele reconhece coisas novas, assim, por exemplo, né? Agora, por exemplo, nós temos tido reconhecimento de negativa por selfie. Né? Na verdade, contratos, a gente tem muita demanda de idosos em consignados, por exemplo, que eles simplesmente fizeram um contrato que eles queriam fazer um primeiro financiamento e depois os outros financiamentos foram feitos automaticamente por algum funcionário da empresa e tudo mais, e eles não reconhecem, muitas vezes é quando o Poder Judiciário reconhece, né, que não foi contratado, que a foto não serve. Então a gente ter reconhecido pelo Poder Judiciário essas novas tecnologias, novas formas, que muitas vezes é para lesar o consumidor e aí acaba restabelecendo o que é justo. E questões como golpes bancários, né? Ligam se passando por uma pessoa do banco, pede Pix, diz que vai buscar o cartão, né? Toda aquela coisa que a gente sabe que pode acontecer. Ou até como se fossem de lojas, né? Se enquadram nessa legislação em casos assim como a gente. Depende. Vamos lá. Tem situações que é notório que foi informações internas, né? A pessoa sabe, por exemplo, o carro que tu financiou, a cor do teu carro, ele sabe quanto é que tu paga por mês para te mandar um boleto exatamente igual ao dos meses anteriores. Então, fica evidente que teve a participação de algum funcionário, de algum vazamento de dado interno, tá? Isso daí é uma situação. Aí é possível a gente questionar na justiça, exatamente dizendo, teve uma falha na segurança aqui, tá? Outras questões é exatamente quando eles usam de engenharia social. O que é engenharia social? Quando eles te arrancam essas informações, sem querer tu acaba passando, acreditando que ele é um funcionário do banco X, e aí tu acaba dando informações, senha de banco, tu acaba dando número de contrato, acaba fornecendo eles que eles vão utilizar isso aí para depois, para te passar credibilidade. Isso não teve nenhuma participação do fornecedor. Exatamente, foi uma pessoa que usou de engenharia social para te enganar. E aí, nesses casos, fica difícil porque não teve uma falha do fornecedor, não teve um erro do fornecedor, e aí muitas vezes não tem contra quem entrar, né? Contra quem entrar, e aí fazem boletim de ocorrência, a polícia tem dificuldade também de encontrar, mas às vezes consegue encontrar quadrilhas inteiras, mas é muito difícil, né, porque é um número muito grande de golpes, a gente fica com bastante pena quando somos procurados, mas muitas vezes nós não temos uma solução jurídica para aquilo isso. ali. Exatamente. E a questão dos 10% do garçom, né? A gente vai num estabelecimento, consome, e quando tu vai pagar a conta, às vezes fica claro, né? E isso já é uma lei que tem que estar claro, mas nem sempre é cumprida. Mas tá ali aquela situação, esse valor X está com os 10% do garçom, queres pagar ou não? Isso. Tem um estabelecimento que eu frequento que pergunta sempre, aí tu tem a opção de pagar ou não. As pessoas realmente podem não pagar, é legal cobrar esses 10%, porque o garçom, na verdade, né, no meu entendimento, ele é contratado para aquele estabelecimento, então não deveria ser eu que estou pagando o que... Porque às vezes as pessoas ficam, né, mas o garçom trabalhou a noite inteira e se eu não pagar os 10% ele não recebe. Então só para a gente esclarecer isso para as pessoas. Esses 10% é que a gente chama de gorjeta, né? Nosso país, nós não temos muito a cultura da gorjeta, de dar um valor extra para alguém que nos prestou um serviço e tudo mais. Ela não é obrigatória, ela não é legalizada, ela não tem uma lei que obrigue, então exatamente é o bom senso que a gente vinha falando, né? No caixa vai ser ofertado,
quer pagar, não quer pagar. Se eu tive um bom atendimento e eu quero contribuir com aqueles profissionais, mas exatamente, eles têm que ser remunerados exatamente pelo estabelecimento comercial, eles já estão sendo remunerados, né? Então, fica na faculdade da pessoa, não é obrigatório. Assim como o cover de música, né? O cover de música, ele tem que ser avisado na entrada que vai ser cobrado. Se for avisado que vai ser cobrado, né, pelo som que é ambiente, música ao vivo e tudo mais, não tem problema nenhum. A pessoa não pode ser, entrou, se alimentou, fez tudo mais, e isso é surpreendido somente no caixa. Na hora de pagar. O que o Código de Defesa do Consumidor protege e evita é os constrangimentos. Não, mas ninguém me falou nada. Ou às vezes acontece também, falta 10 minutos para o músico terminar e eu cheguei. Eu só escutei 10 minutos de música, 5 minutos de música, né? Fica o bom senso também, assim, olha, eu cheguei no final, eu praticamente não vi. Ou cheguei, o músico estava quase guardando os instrumentos, né? Então, na verdade, isso é bom senso. Agora, cover tem que ser avisado, a taxa de ligação tem que ser facultada, quer ou não quer. Assim como a cobrança por idades, por exemplo, né? A criança até 12 anos não paga, ou paga metade. É outra questão que também, às vezes, vai do bom senso, né? Porque, às vezes, mesmo sendo uma criança de 13, né? Não é mais criança, pré-adolescente, de 13, mas, às vezes, consumiu muito menos pela idade e tudo mais, aí também vai do bom senso, né? Tudo direito à informação. Por isso que eu acho, assim, ó, placas, né? Tu tem alguém na porta recebendo, avisando, informando exatamente para não constranger ninguém lá no final. Porque, na verdade, a informação, quando é pactuado e está acordado ali no início da relação, tu ganha um cliente para sempre. Agora, se tu é constrangido lá no final do caixa, tu vai perder um cliente. Eu dizer, eu até pago, mas nunca mais volto aqui. Né? Me senti lesado, me senti prejudicado. E eu acho que nenhum fornecedor tem essa intenção de perder cliente, diminuir, né, a clientela, né? Claro. Ela quer que a pessoa volte várias vezes. E dentro disso também o valor da comanda, né? A gente ainda vê essa questão, assim, antigamente as festas tinham muita comanda, hoje não é mais assim, mas perdeu a comanda, tem que pagar um valor X, né? Geralmente valores altos, 200, né? 300 reais, né? Isso daí é obrigação do fornecedor controlar o que a pessoa está consumindo. Então, na verdade, se eu perdi a comanda, eu não posso ter que pagar uma multa, uma penalidade de vários produtos que eu não consumi. Então, eles têm que ter alguma forma. Então, muitas vezes, tem vários hoje mais modernos que é uma pulseira que a pessoa passa. Ou aqui até o cartãozinho onde coloca o teu CPF, né? E tu te cadastrou para ter aquele cartão. Então, se tu perdeu, tu vai ter o teu CPF no sistema ali com o que tu consumiu. Então, aí é livre para como a empresa vai controlar, mas simplesmente elas não podem cobrar que o consumidor controle isso. Então, tem que é uma atividade que é do fornecedor. Viu, Mário? A gente vai se encaminhando aqui para o final, né, do nosso assunto, que com certeza fica sempre alguma dúvida, algo por falar, alguma informação por passar. Mas no início do programa, né, eu te apresentei dizendo que tu é o coordenador da Comissão do Consumidor da OAB. A gente sabe que a OAB tem diversas comissões que cuidam de assuntos, né, específicos, né, pessoas que fazem trabalhos específicos de conscientização. Como é que essa comissão atua? Qual é o papel dessa comissão da OAB? A Comissão do Consumidor, como tu falou, ela é temática, então a que eu coordeno é Direito do Consumidor. Ela é voltada para estudos para os advogados e também para auxiliar a comunidade exatamente ter noção dos seus direitos básicos, mínimos, né? E como a nossa sociedade vem avançando muito rápido, está sempre surgindo questões novas que devem ser conversadas, debatidas entre a comunidade. Então, a questão é apresentar e também os advogados poderem estudar e trocarem ideias exatamente para também, né, na sua carreira profissional, poder auxiliar as pessoas, clientes, quando procurados, né? Isso. Então, vou te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu tenho certeza que é um assunto que a gente poderia ficar dias e dias falando e tem muitas dúvidas, né? Mas eu acho que fica, né, a máxima de que as pessoas devem sempre se informar, né? Não fechar nenhum contrato sem nenhum tipo de informação, né? Ter cada vez mais cuidado com a questão do online, com a questão dos PIX, né? O PIX veio para facilitar, mas a gente sabe que também tem a questão do cuidado. Então, assim, se informar sobre os seus direitos, né? Ir atrás deles quando for necessário e também sempre mantendo aquela máxima do diálogo, né? Vou tentar conversar com o meu fornecedor para ver se a gente consegue resolver o problema de uma forma amigável. E aí, se não conseguir, uma segunda instância, procurar o PROCON, né? Que a gente sabe que é um órgão fiscalizador e responsável, né? Por garantir o direito do consumidor e que faz esse papel muito bem na nossa sociedade.
e num outro momento não conseguiu ali através do PROCON, aí sim procurar acionar juridicamente, ir atrás dos seus direitos, mas acho que fica principalmente a mensagem de ter consciência, né, se informar. Hoje a gente sabe que é só dar um Google, como a gente diz, e tu tem informações, e também cuidar de onde vem essas informações. Isso quando ela não segue, né? Quando o produto não segue. Exatamente. O próprio ChatGPT também ajuda muito, às vezes, né? Colocar ali, ó, comprei tal coisa, tenho direito a tal informação, pra gente também, às vezes, não perder tempo ou, né, não se estressar por uma coisa que às vezes foi erro da gente, às vezes a gente erra no consumo, né, na forma como tá fazendo aquele acerto, na forma como faz aquela compra. E saber se a gente tem o direito, dá para correr atrás daquele direito ou a gente precisa desistir ali e da próxima vez só ter mais atenção. Então, acho que fica essa mensagem aí e o agradecimento por tu ter vindo aqui nos esclarecer algumas dessas dúvidas. Bruna, eu que agradeço a possibilidade de falar de uma matéria que gosto tanto, estudo há vários anos. Eu acho que é uma matéria que interessa a todos que vão ouvir, assistir, né? E acho também que a gente tem que pensar bastante quando a gente vai consumir, né? Primeiro, fazer com calma. Fazer sem pressa, perguntar as coisas, procurar informações, né? Eu acho isso importantíssimo porque hoje a sociedade demanda um consumo intenso e rápido, né? Será que eu preciso mesmo desse produto? Será que eu estou necessitado? Será que eu necessito gastar tanto dinheiro com tal produto? Será que é tão bom assim? Às vezes a propaganda parece ótima, será que é tão bom assim? Exatamente. Então, na verdade, a gente está sempre estimulado a comprar. Será que eu preciso? Eu acho que é a primeira questão. Depois, fazer com calma. Perguntar. Muitas vezes, eu vejo muito problema com as pessoas idosas hoje em dia, com essa parte de compra tão facilitada, né, que depois elas acabam se endividando. Tem uma lei agora de 2021 que fala sobre superendividamento, né? Então, são muitas questões ali que a gente podia ter vários programas de falar e muitas matérias, mas te agradeço essa possibilidade aí e ficamos à disposição. No curso de Direito lá também, quem quiser aprender mais, se aprofundar, se graduar em Direito, estamos disponíveis. Tá bem, então muito obrigada. Encerramos aqui mais um Câmara Entrevista. Continue ligado na nossa programação e também nas redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais!